Nós já estamos quase acabando, tá? No mês de dezembro, eu falo isso pelo calor, que eu sei que está incomodando bastante. No mês de dezembro, nós estudamos aqui, por 3 domingos, o papel dos presbíteros, e nós nos envolvemos, e dezenas de vocês indicaram nomes, indicaram pessoas, alguns só indicaram nome, outras pessoas falaram as razões. A gente pegou esses papéis, a gente escaneou esses papéis, como vocês estão vendo aí. O objetivo disso não é que todo mundo consiga enxergar, mas eu estou com todos os papéis aqui. Eu escaneei porque eu acho que esse é um momento histórico, eu vou guardar. E os papéis eu vou jogar fora, porque eu sou da era da tecnologia. Mas se você quer ver os papéis e você quer estar ali comigo na minha Bíblia, você pode vir. Você pode folhear, isso não é um segredo, essas indicações, qualquer membro da igreja pode ver e pode vê-la, tá certo? Mas o que nós fizemos foi, nós lemos todos esses papéis, nós oramos e nós convidamos, nós tivemos tempos com 4 irmãos que estavam nessa lista. Eu fiquei muito feliz porque eu fiz as minhas indicações pessoais e ela bateu quase que 100% com os irmãos que foram mais indicados. Como eu expliquei, isso daqui não era uma votação, não era o objetivo de contar e quem fosse mais votado seria e ocuparia essa posição. Era para a gente ter uma ideia de como a igreja se sentia a respeito desses irmãos e para cada um de nós ter o privilégio de exercitarmos nosso entendimento espiritual e expressarmos o nosso desejo quanto a esses homens. E a gente foi conversar com eles, e nessa conversa a gente calculou os custos sobre cada um deles exercer esse papel. O custo tinha a ver com o tempo que cada um deles precisaria dar disponível para a igreja, e principalmente com o desejo. Se existia esse desejo no coração deles de servirem ou não. Porque como temos aprendido, a igreja precisa ser ouvida sobre quem ela quer que a lidere, e os irmãos que forem convidados precisam desejar liderar a igreja. Não basta só a igreja querer, o irmão precisa querer. E do relacionamento mútuo dos dois lados pode surgir um belo relacionamento, amém? E a gente vai colocar diante de vocês hoje o nome desses 4 irmãos que foram escolhidos, com o propósito de que nas próximas semanas, não estamos anunciando que esses irmãos vão fazer parte do grupo, nós estamos colocando a indicação, colocando diante da igreja os nomes que nós escolhemos. E nas próximas semanas, se você tem alguma dúvida sobre esse processo, sobre qualquer um desses irmãos, sobre qualquer coisa que talvez desabone um desses homens, então você deve nos procurar mim ou procurar um desses 4 irmãos, para que a gente ouça o que você tem a dizer, esclareça qualquer dúvida, leve isso ao grupo para a gente discutir, para, se houver algo sério o suficiente, a gente precisa repensar a indicação de algum desses nomes, e aí, quando a igreja estiver em paz sobre os nomes, a gente possa então anunciar o nome como compondo o grupo oficialmente, tá bom? Todo mundo está entendendo? Então, eu ainda vou fazer mais um pouquinho de suspense, porque a gente estudou em dezembro sobre o papel de presbítero, certo? E a gente entendeu que os presbíteros são os líderes principais da igreja, e a gente entendeu as características desses homens. E a gente, honestamente, eu acredito que a gente está saindo de um extremo, onde os presbíteros eram quase os super-homens espirituais, ou quase Jesus na terra, e a gente está indo para um modelo mais bíblico, onde esses homens continuam sendo homens incríveis, mas homens como eu e você. Não homens que estão em sua maioria aqui, porque a maioria de nós não é presbítero, mas que existem na comunidade, e a quem a gente vai entregar nosso coração, a gente vai se esforçar para trabalhar junto com esses homens. No entanto, a gente não vai nomear esses homens presbíteros ainda. E tem 2 razões pelas quais nós não vamos fazer isso. A primeira é porque, tudo bem, a gente saiu desse extremo, né, de que os presbíteros não são super-homens, e a gente está entendendo biblicamente de que não precisa ter filhos, e todos os filhos crescidos, e todos os filhos cristãos. Não é isso que a Bíblia necessariamente fala.
Mas não há como negar de que os padrões que a gente vê ali são altos, são altíssimos. Por exemplo, tá bom, podemos nomear algum presbítero que tenha filhos que ainda não são cristãos? Possivelmente, a gente está mais aberto a isso. Mas será que a gente deveria então já nomear casais que nem filhos têm? Talvez a gente chegue lá um dia. Mas o ponto é, a gente não pode atropelar a igreja. E a igreja fala, eu e você. A gente está entendendo isso e a gente vai ter a chance de estudar essas coisas ainda mais no futuro. A gente não quer atrapalhar a consciência de ninguém ou ser uma pedra de tropeço para ninguém. Amém? Então, essa é uma das razões. A segunda razão é que com a junção, que, se Deus abençoar, vai acontecer nesse primeiro semestre de 2015, a gente vai ter vários grupos pastorais dentro de uma igreja só. Mas, biblicamente, os presbíteros lideram a igreja. Então, a gente teria uma situação meio inusitada, onde a gente teria presbíteros do Butantã, presbíteros do Tatuapé, mas os presbíteros de parte da igreja não é algo que a gente jamais viu na história da igreja. Então, quando a gente aponta um presbítero, ele é um presbítero sobre toda a igreja. Então, essa é a segunda razão pela qual a gente decidiu dar um nome diferente. Obviamente, a função para qual esses irmãos vão ocupar é a função de presbítero. Eles vão olhar e vão supervisionar e exercer uma liderança envolvida em nossas vidas. Então, é natural que do grupo desses irmãos, à medida em que o tempo vai passando, a igreja escolha os seus presbíteros dos grupos que a gente vai ter em cada setor ou em cada região, tá certo? Então, em um sentido, esses grupos vão ser uma preparação para os futuros presbíteros da igreja. E, na prática, vão estar exercendo a função de presbíteros, enquanto estiverem fazendo essa função. O nome que a gente escolheu, eu queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo 3, versículo 8. Nós vamos chamar esses irmãos de diáconos. A Bíblia fala o seguinte a respeito de diáconos. 1 Timóteo 3, versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então a gente lembra aqui que algumas dessas características são idênticas às que Paulo escreveu sobre os presbíteros. Na verdade, há muito em parecido com as características. A questão sobre os diáconos é que a gente não sabe o que os diáconos faziam na igreja. O que a gente sabe é o que a palavra significa. Diácono significa um servo. Ele é um ministro. Ele é alguém... O que é ser um ministro? É alguém que ministra a outras pessoas. Ele serve a necessidades de outras pessoas. Então, esse é um nome lindo, o sentido dele. Um diácono é um servo, que é exatamente o que um líder principal deveria ser para o seu grupo. Um servo, que vai exercer a autoridade da sua servidão, do seu envolvimento para com as pessoas. Então, a gente vai chamar esse grupo de o grupo de diáconos do Butantã, tá bom? E os nomes que que foram escolhidos são, em ordem alfabética, o Alexandre Gurgel, o Bruno Ockman, o Jailson Soares, eu e o Sérgio Ricardo. Eu vou participar desse grupo, como a gente estava conversando já essa semana. Provavelmente, temporariamente, eu quero estar e eu quero ajudar esse grupo a estabelecer uma dinâmica saudável. Em algum momento, depois que a gente juntar com toda a igreja, e dependendo das responsabilidades, eu deva sair desse grupo em algum momento, mas deixando o grupo com fé em Deus funcionando e saudável. Mas esses são os irmãos. Nós já começamos a nos reunir ontem. Nós passamos algumas horas juntos, nós listamos responsabilidades, necessidades do setor. A gente começou a falar sobre nós, sobre a dinâmica, sobre o que precisamos fazer. Então, de fato,
Nós vamos esperar ainda algumas semanas. E, novamente, se você tem dúvidas ou quer trazer algum questionamento sobre esses nomes, eu quero convidar vocês a fazerem isso. Não se sintam constrangidos, achando que, nossa, eu estou traindo a confiança de alguém. Se eu tenho alguma dúvida sobre um desses irmãos, você não está traindo. É melhor você vir, perguntar, ficar com a consciência em paz, confiante. Isso vai fazer mais bem para esse irmão e para o grupo do que se você ficar com a pulguinha atrás da orelha e não falar. Então, venha falar. Se é sobre mim que você tem dúvida, por favor, fale com um dos outros irmãos. Enfim, quero muito encorajar a cada um a se expressar. Mas eu também quero expressar que a gente vai esperar para dar esse anúncio, mas nós vamos começar, e já de fato começamos, a liderar o setor. Então, as coisas não vão ficar paradas esperando mais nada. Se você tem qualquer dúvida sobre o funcionamento do setor, sobre seu grupo, sobre alguma coisa que você não sabe, procure um desses irmãos, porque eles são os diáconos, em título e em espírito do setor. São os servos que vocês escolheram, que nós escolhemos, para ajudar cada um de nós a sermos os discípulos que Deus quer que sejamos. Amém? Então, é isso aí. Obrigado, irmãos.